Escrito pelos docentes Maria Madalena Vasques Gonçalves, da Universidade de Quintana Roo, México, e Gilberto José de Moraes, da Exalc-USP, com ilustrações de Patrícia Milano, a obra é direcionada ao público infantil, especialmente no período escolar de ensino fundamental, podendo ser uma base importante para professores trabalharem conhecimentos de ciências naturais em sala de aula. Esta obra é uma continuação do livro A Incrível Vida no Solo, dos mesmos autores, e lançado pela editora FEALC também em 2018. Nessa sequência, os mesmos personagens se reencontram depois de alguns anos e voltam a conversar sobre a natureza e a função de cada ser no contexto de um meio ambiente em pleno equilíbrio. Escrita em linguagem didática e acompanhada de ilustrações coloridas que contribuem para compor um contexto lúdico ao público infantil, o livro destaca situações que as crianças podem observar no dia a dia, em quintais, jardins e nas suas próprias escolas. Na sequência, eu gostaria de agradecer algumas pessoas presentes aqui. Gostaria inicialmente de agradecer a diretora da Biblioteca Municipal de Piracicaba, Melice Martim. Também está presente aqui a Alessandra Lopes, coordenadora da Escola Honorato Faustino, com as suas crianças aqui representando todos os demais alunos, e também as escolas estaduais e municipais. Quero mencionar também vários professores presentes, não pela ordem aqui, mas todos da Exalc, a professora Maria Marta Coletti, professor Simval, professor Nivaldo Garcia, professor Zucchi, professor Rafael Fleshman, professor Evaristo, professor Hélio Prado, do IAC, por aí, está presente também. Acho que não me esqueci de algum. Professor aqui Straviz e os demais vão falar em seguida, tá? Apenas alguns outros que a gente mencionou aqui, o registro. E também gostaria de agradecer ao João Chadá, que nos brilhantou com os bonsais. Vocês repararam que toda a decoração é da prata da casa, as orquídeas do departamento de genética, os bonsais, também aqui da nossa equipe. Os animais vieram tanto da entomologia universitária, né, e da zoologia, os animais que estão decorando aqui a nossa participação. Então, gostaria também de reforçar aqui a presença da Roberta Baixa, representando a prefeitura, e todo o apoio que tem nos dado na organização desses eventos. Bem, na sequência, eu gostaria de passar para a sessão de pronunciamentos em nome da chefia da biblioteca, agradecendo a presença das autoridades, professores, funcionários e demais convidados para este evento de lançamento. A primeira pessoa que nós vamos ouvir é o professor Irã José Oliveira da Silva, presidente da Comissão de Cultura e Extensão, para o pronunciamento institucional sobre o lançamento dessa obra. Bom dia a todos. É um grande prazer para todos nós, inclusive no dia de hoje, comemorando o Dia da Árvore, estar fazendo o lançamento dessa obra. Em função da temática abordada, em nome da diretoria da Exalc, em nome do Serviço de Cultura e Extensão Universitária, queremos destacar e parabenizar inicialmente os autores da obra, a professora Maria Madalena Vasques Gonçalves e o professor Gilberto Moraes, juntamente com a ilustradora da obra, a Patrícia Milano, e destacar a importância da difusão do conhecimento
e o papel da universidade, levando para as escolas municipais, levando para a rede de ensino e, principalmente, semeando o conhecimento para as futuras gerações. Então, dentro dessa temática, dentro dessa importância da continuidade de uma obra, porque esse é o segundo volume, oxalá que possam existir outros volumes na continuidade e até mesmo no envelhecimento desses personagens, né, professor? Que possam levar para as crianças o conhecimento no mundo em que nós vivemos hoje com tantas fake news e tantos ensinamentos de forma errada para as próprias crianças. Então, sobre esse aspecto, eu gostaria de ressaltar a importância, né, das árvores e seus amigos e também tomar a liberdade de nos incluir nesse processo como amigo das árvores também. Tá? Muito obrigado e eu passo a palavra novamente. Obrigada, professor. Seguimos com o professor Luiz Carlos Straviz Rodrigues, chefe do Departamento de Ciências Florestais e coordenador do projeto Arboredo da Exalc USP. Bom dia a todos. Vocês não imaginam o prazer, a satisfação que é aqui, representando as ciências florestais, o Departamento de Ciências Florestais, no Dia da Árvore, né, lançar um livro que mostra tanta sensibilidade, a sensibilidade de valorizar a árvore como um elemento que leva educação, conhecimento, e também lembrando que a árvore é um dos ativos talvez mais desvalorizados do meio ambiente, dos recursos naturais, a gente se esquece dele. Eu costumo dizer que água, ar e árvores são abundantes. Água e ar, a gente se dá conta rápido quando falta, mas a árvore, a gente demora um pouco para perceber. E quando a gente percebe, talvez já seja tarde demais. Então, lembrar da importância da relação das árvores com todas as criaturas ou outros seres vivos que ela abriga e ajuda a manter vivos, é algo de extrema sensibilidade. Levar essa mensagem para as crianças, para que desde cedo ela perceba isso, é um ato não só de amor pela natureza, mas é de também maturidade, que não se esperaria de outra coisa do professor Gilberto Moraes, da professora Maria Madalena, e com a sensibilidade da Patrícia Milano aqui, ao colocar ilustrações tão bonitas. Eu conversei com vocês, né, com as crianças, eu me dirijo em especial a elas agora há pouco, dizendo, quando vocês folheiam um livro como esse, o que mais chama a atenção? Elas dizem assim, a primeira coisa que elas disseram, as figuras, o colorido, não é? E qual delas vocês gostaram mais? Aí cada uma apontou para uma diferente. E aquela imagem depois as leva para o texto, para o conhecimento do porquê que aquela imagem tem aquele tipo de desenho, porque ela está ali representada daquela forma. Então, outro ponto de extrema sensibilidade, muita inteligência ao produzir uma obra tão bonita. Hoje nós estamos comemorando, então, o Dia da Árvore, no meio a um parque, que talvez seja um dos mais bonitos da região, onde a gente vê o fruto de uma parceria muito legal, do ser humano com a natureza, quando nós juntamos jardins e monumentos. Os homens, os seres humanos, desenham e enriquecem esses parques, esses jardins, com monumentos. Um tributo à memória, um tributo ao passado. E a natureza nos ajuda nessa combinação, nessa parceria, com as árvores, que é um tributo ao futuro. A árvore, na verdade, dos elementos, dos monumentos, é aquele que está vivo, mas é um monumento verde, vivo, que nos lembra o futuro. Professor Gilberto, e professora que nos ouve aqui, Maria Madalena, muito sucesso, um brilhante futuro para vocês, mas sem volumes, quem sabe? E a gente nos vemos aí hoje às 5 da tarde, se puderem, venham nos visitar, a gente vai ter o primeiro de uma série de visitas guiadas por alunos voluntários até o dia 15 de novembro, apresentando 10 árvores num circuito rápido de 30 a 40 minutos para o público em geral. Comemorando o Dia da Árvore, é assim que a gente começa, então, essas semanas de visitação e com uma obra tão bonita, tão sensível. Muito obrigado a todos pela presença e aos professores. Na sequência, ouviremos o professor
Pedro Valentim Marques, presidente do PSEG, empresa patrocinadora do livro. Bom dia a todos. É um prazer muito grande estar participando desse evento, do lançamento desse livro, né? O PSEG tem como mote levar o conhecimento, está presente no nosso próprio símbolo, né? E nós acreditamos que a educação e o conhecimento vão mudar o mundo, tá? E é muito importante que a gente comece a levar esses fatores para os jovens, para as crianças, para eles entenderem como é que esse mundo funciona, a beleza que existe, e às vezes está fora do nosso alcance, dos nossos olhos, tá bom? Então, pessoal, eu nunca me canso de falar isso. Vamos divulgar o conhecimento que está dentro da universidade. Precisa chegar em quem está lá na ponta, seja ele jovem, empresário, a criança, qualquer um que esteja disposto a adquirir esse conhecimento. Parabéns aos autores, professora Maria Madalena, professor Gilberto de Moraes, e pode contar conosco. Agora, ouviremos o pronunciamento dos autores. E após os discursos, daremos início à sessão de autógrafos. Então, agora, o professor Gilberto com a palavra para convidar a nossa segunda palestrante. Bom dia. Prazer muito grande estar aqui hoje, né, com todos vocês. Agradecemos, em primeiro lugar, né, a presença de todos aqui nessa ocasião, muito importante, e que, por coincidência, né, caiu exatamente no dia em que se comemora o Dia da Árvore. Então, isso para a doutora Madalena e para mim também é um grande prazer. E eu gostaria, então, inicialmente, de pedir à professora Madalena, que ela está nos ouvindo aí, nos vendo também, para que faça a sua exposição, e depois eu comento mais alguma coisa, né, a respeito do livro. Então, professora Madalena, por favor. Muy buen día para todos y los niños, muy en especialmente, muy bon día. Pues para mí es un honor realmente poder estar con todos ustedes. Siento muchísimo agradecimiento a todas las autoridades, en especial a la FEAL, y pues al profesor Pedro Valentín Márquez, quien tuvo la gentileza de apoyarnos para la publicación de este libro. Quisiera recordar algunas palabras que mencionó Jacques Cousteau, el gran luchador por el cuidado del medio ambiente, que nos decía que no podemos amar lo que no conocemos. Y creo que es muy importante, como también nos mencionaba otro de los profesores, el profesor Luis Carlos Estraves, que realmente no valoramos el papel de los árboles. Los tenemos cerca, muy probablemente los tenemos en el patio de nuestra casa o en el jardín o en las avenidas, pero no le damos el valor suficiente porque no estamos conscientes de todo lo que un árbol significa, no solo para los miles de animalitos que viven entre sus ramas, entre sus hojas, entre las raíces, en el suelo, sino para nosotros los seres humanos. Sin los árboles, nosotros tampoco podríamos existir. Entonces es muy importante que los conozcamos y este libro lo hemos escrito con muchísimo cariño, especialmente para los niños, para los jóvenes, pero también sé que muchos papás, cuando leen este libro, pueden conocer cosas que probablemente desconocían. Las ilustraciones son muy bellas. Agradezco mucho a Patricia Milano, quien además de ser una gran ilustradora, una gran pintora, al ser bióloga, ella entiende perfectamente la historia. Primero nosotros le dábamos la historia, ella leía la historia, la entendía y a partir de la historia ella realizaba la ilustración. Las ilustraciones son muy bellas y realmente es lo primero que va a traer la atención de un niño, esa ilustración hermosa, llena de color. Y posteriormente va a querer saber de qué trata esa ilustración, qué es lo que nos quieren decir con esa ilustración. Entonces, este libro realmente reúne todos los requisitos para que los niños lo lean fácilmente
para que se motiven a conocer más y, como decían muy bien, para despertar su curiosidad y querer conocer más acerca de los árboles. Los árboles nosotros los necesitamos de la vegetación para mitigar este cambio climático que ya nadie podemos negar, para salvarnos a nosotros como especie. Entonces, bueno, también quiero agradecer desde luego al profesor Gilberto José de Moraes, quien siempre me ha brindado pues su confianza, su apoyo, por su cariño a la FEAL, a la Universidad de Sao Paulo, que me ha recibido en varias estancias de investigación que he hecho en la Escuela Superior de Agricultura, y agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, y espero de todo corazón que a los niños que van a tener este libro en sus manos, a los papás, a los maestros, que les guste y que nos ayude a tener un poco de más conciencia y a cambiar un poco nuestra actitud hacia los árboles, a cuidarlos. Los árboles son nuestros amigos, también son nuestros amigos. Cuando nosotros queremos a un amigo, lo ayudamos, lo protegemos, nos preocupamos por él, entonces también nosotros tenemos que hacernos amigos de los árboles. Pues muchas gracias a todos los que nos acompañan en este día tan especial, sobre todo porque es el Día del Árbol en Brasil. En México lo celebramos en otra fecha, pero cuando tengamos estos ejemplares en México, pues también aprovecharemos el Día del Árbol para poderlo presentar acá. Muy agradecida con todas las autoridades, con el profesor Gilberto y con Patricia por sus dibujos tan bellos. Muchas gracias. Es todo. Bom, então, novamente, né, então, gostaria de complementar um pouco algumas das palavras, né, que foram colocadas pela professora Madalena. Inicialmente, gostaria de agradecer, né, a presença de todos novamente aqui, né, e de destacar, então, a presença, né, da coordenadora da escola Faustino Morato, né? Honorato, exato, Então, com os ninhos aqui presentes, né? Então, são 4 ninhos, mais 2 ninhitos aqui, né? Então, para nós é um grande prazer de termos aqui. Aprendemos uma palavra nova aqui para nós. Gostaria de agradecer também a presença da diretora da Biblioteca Municipal, senhora Melissa Martins, então para nós é um grande prazer também, né, ter presente a esse evento. E depois mais uma série de agradecimentos, né? Então a minha apresentação aqui, né, eu gostaria, né, de merecidamente, né, fazer um agradecimento a todos que colaboraram, né, com esse evento e com a publicação do livro, né, que, como eu disse, por coincidência, caiu exatamente no dia em que comemoramos o Dia da Árvore. Na verdade, a comemoração do Dia da Árvore, né, eu li um pouco sobre isso e talvez até com algumas incorreções, mas, de qualquer maneira, pelo que entendi, isso foi estabelecido por uma iniciativa de um norte-americano, o que ocorre comumente com muitas das boas ideias que nós temos na nossa área, né? E ele, então, aí em 1872, propôs, então, aí um movimento muito grande, né, no sentido de arborização, né, de áreas lá dos Estados Unidos, né, no estado de Nebraska, tá certo? E depois aqui em vários países houve uma alteração com relação a que dia se comemorar o Dia da Árvore, em função de diferenças climáticas entre as regiões, né? Então aqui no Brasil comemoramos no dia de hoje, tá certo? E houve até eu não me lembro. Ah, não. Antes do início da primavera. 21 de setembro, essa é a razão do 21 de setembro. Ah, que bom. Muito bom. Então, hoje comemoramos nesse dia, e essa preocupação com as árvores, né? Então, também eu estive lendo um pouco e vi que é uma coisa muito antiga, né? Quer dizer, ele nessa época já estabeleceu o Dia da Árvore, em 1872, em função de devastações, né, de áreas naturais lá nos Estados Unidos. E aqui no Brasil isso também não é uma coisa nova, né?
olhando a literatura, deve ter outros trabalhos parecidos, mas eu vi aí uma publicação em dezembro de 1915, quer dizer, mais de 110 anos atrás, uma publicação em Chácaras e Quintais, que tem uma página ali em que ele comenta sobre a comemoração a Festa das Árvores, como era chamada, né, até um certo tempo. Então, Festa das Árvores, na cidade de Barbacena, lá em Minas Gerais. E eles comemorando que isso era uma iniciativa muito interessante, muito boa da cidade, né? E em função de desmatamento que estava ocorrendo naquela época, e que estava levando a mudanças climáticas. Então, essa ideia da mudança climática não é recente, né? É algo que vem já há muito tempo atrás, né? E logo em seguida, né, depois é uma página de editorial, logo em seguida vem uma outra reportagem, também aparentemente editorial, em que ele comenta sobre a devastação das matas aqui no estado de São Paulo. Então, na época aí da implantação aí das ferrovias, né, do uso de muita madeira, né, para movimentar as locomotivas, e com questionamento sobre a atividade que era naquela época feita, se ela era eficiente ou não, no sentido de evitar o desmatamento em função da movimentação, né, pela locomotiva. Em todo caso, então, eu gostaria de agradecer bastante a biblioteca, né, o pessoal da biblioteca, por todo o empenho, né, em estabelecer um ambiente agradável, muito apropriado, né, para esse tipo de livro, né, que está sendo lançado aqui hoje, tá certo? Então, realmente muito interessante, muito bom. Gostaria de agradecer também o pessoal da FEALC, né, da editoração em particular, pelo grande empenho, né, que tem nos dado sempre, né, com relação às publicações, né, no caso aí desse livro, Humberto e Gabriela e várias outras pessoas que estão envolvidas nesse processo, então, muito interessante, muito apropriado, muito bom. Ao PSEG, né, Instituto PSEG, na pessoa do professor Pedro Marques, né, aqui presente, tá certo, pela colaboração que nos deu aí financeiramente, né, possibilitando, então, a publicação desse livro, né, na escala que está sendo feita aqui agora. Agradecer também os professores, né, que ajudaram como é que se diz, na verificação, né, um acompanhamento e sugestões ao texto que foi elaborado, então, numa versão anterior do texto, o professor Carlos Fleshman e também o professor Adilson Pascoal, tá certo? Então, foi muito importante para conseguimos chegar, né, até essa versão atual. Agradecer também à Prefeitura do campus e à diretoria da Exalc, de uma maneira geral, né, em especial na pessoa da senhora Roberta Baixa, né, que nos ajudou aí também nesse processo e que certamente nos ajudarão também agora com relação à distribuição e real divulgação, né, do trabalho que foi realizado. Deixa eu ver se não estou deixando aqui, sempre fica algumas pessoas que precisam ser citadas. Também aqui, novamente, aos autores desse livro, então, a professora Maria Madalena, como ela já disse, ela já esteve aqui várias vezes, nós temos uma estreita colaboração na área de acarologia e por iniciativa dela, né, também nessa área de publicações para ninhos, né, então estão os ninhos aqui, e colaboração da Patrícia, né, pela sua habilidade, né, em projetar e mostrar coisas de acordo com as nossas ideias, né, então realmente é o que atrai as crianças em primeiro lugar, né, para depois chegar então à leitura do seu conteúdo. Então, eu novamente gostaria então de agradecer a todos por essa oportunidade de estar aqui presente e gostaria de passar a palavra brevemente para a Patrícia, algumas palavras rápidas que ela queira pronunciar, ela que é a nossa ilustradora. Obrigada, professor. Tá bom. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente o convite do professor Gilberto, da professora Madalena. Um beijo para você, Madalena, está aqui conosco, né? E eu agradeço imensamente a participação de poder ilustrar mais uma vez uma obra deles. Já tinha feito um outro livro sobre os solos e novamente sobre as árvores. É um prazer para mim, eu amo árvores. Gostaria de ter uma chácara só para poder plantar árvores. E não vamos esquecer que tem uma frase que diz: quando a última árvore tombar para morrer,
agarrado ao seu tronco, sucumbirá o último homem. Que essa obra seja um estímulo ao reflorestamento, estimule as crianças a plantar árvores, inclusive na área urbana, né? Temos mais árvores, combatendo assim essas mudanças climáticas, e que a vida, essa riqueza que nós temos de vida animal, né, tanto de vertebrados quanto de invertebrados, e a nossa própria existência, é devido à existência das árvores. Quando elas sumirem, nós vamos sumir juntos. Vamos preservar esses seres maravilhosos, tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigada. Então, agora, para finalizarmos esse momento tão precioso, eu gostaria de chamar alguns convidados ilustres para fazermos a entrega simbólica dos livros. Eu gostaria de chamar a professora, coordenadora da escola, com as suas crianças, Alessandra Lopes, a diretora da Biblioteca Municipal de Piracicaba, Melice Martim. Gostaria de chamar o representante das empresas, o Renan Venâncio, da Bayer. Está por aí, Renan? Acho que está lá fora. Acho que alguém pode chamá-lo. Das empresas. E também um professor, representando os docentes, o professor do IAC, Hélio Prado, também está por aí? Não? Deve ter saído já. Então, ok. Nós vamos entregar os livros para eles. Professor, por favor. Já tem, né? Entrega mais um para levar para a coleguinha. E vocês também vão lá pegar. Leva lá. Leva aí. Vai junto, vô. Vai junto, vô. Vai lá. Não? Bem, na sequência nós abriremos a sessão de autógrafos ali na nossa sala de buffet e todos estão convidados a ficarem aproveitando o espaço. Muito obrigada, um ótimo dia e uma ótima semana a todos.